Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil, sejam todos bem-vindos. Hoje já é dia 10 de dezembro de 2025, pessoal, quarta-feira acabou virando aí para meia-noite, exatamente agora, lembrando que a análise de hoje será referente ao do dia 9, porque posteriormente no final do dia nós retornaremos e aí sim traremos as atualizações referente ao dia 10. Então, pessoal, rapidamente começando aqui pelo calendário econômico lá nos Estados Unidos, tivemos apenas um evento relevante na data de hoje, saiu para nós aí as ofertas de emprego JOLTS, é basicamente uma pesquisa realizada ao que tange as vagas formais que ainda estão abertas no mercado de trabalho norte-americano, ainda não foram preenchidas. Tivemos um resultado acima da projeção de 7,2 milhões de postos. Nós tivemos aqui nas três principais bolsas um dia de caminhos opostos. S&P basicamente ficou no 0 a 0, Dow Jones um recuo de 0,38 e Nasdaq uma leve alta aí de 0,13. Pessoal, lembrando que amanhã será a super quarta, nós teremos a decisão do Fed em relação à taxa de juros, já precificada aí para nós em 3,75. Então, de olho aí a partir das 4 da tarde, quem sabe nós teremos, né, boas notícias e possibilidade de um corte maior, quem sabe de 0,5%, né, trazendo aí mais interesse, né, por parte dos investidores institucionais dentro do mercado de renda variável. Então a gente torce aí para que acabe vindo um corte maior, além do que o mercado, né, já está precificando aí em relação à projeção. Também teremos a coletiva de imprensa após o anúncio da taxa. Então, de olhos atentos ao que Jerome Powell, presidente do Banco Central norte-americano, trará de atualizações referente à economia norte-americana. Pessoal, vindo aqui para o Bitcoin, seguiu aí um caminho um pouco diferente, né, das três principais bolsas. Né, no diário a gente teve uma alta um pouco mais acentuada, por volta de 2,24% de ganhos. Neste momento, para nós aqui, preço a mercado 92.414. E bora ver o que rolou, né, ontem após a análise e quais são as perspectivas de movimentação do preço. Agora pela madrugada até a nova análise à noite. Então, pessoal, basicamente nós estávamos cientes, né, de uma possibilidade aí, novamente, dos compradores buscarem a região da média de 20 períodos no diário, né, foi mencionado a proximidade dos 91,5, né, estávamos próximos aqui, né, da região aí dos 90 mil, né, a gente enxergava isso como bastante provável, porém, né, com bastante cautela em virtude, né, do alongamento aqui, ao que tange, né, esses pavis aqui, pessoal, né, um alongamento aí por parte, né, dos vendedores. Então, de fato, era um ponto de decisão bastante importante, né, um gatilho justamente porque a partir, né, da proximidade deste nível da média, nós tínhamos que acompanhar, né, em tempo real o que teríamos, né, de evidências aqui no gráfico, né? Seja movimentação em blocos por parte dos compradores, movimento ascendente, ou se de fato teríamos, né, a recusa de preço e aí, obviamente, a busca por níveis inferiores. Então, pessoal, reduzindo o tempo gráfico, vamos analisar como é que foi a movimentação do mercado após a proximidade dos 91,5. Pessoal, basicamente, né, a gente teve aí uma retração já na proximidade de 91,300, né, bem próximo do nosso ponto de decisão, aqui o nosso gatilho. E aí, posteriormente, vocês podem analisar por si só, né, pessoal? Olha só a amplitude de alta que tivemos, né, após a confirmação, né, do movimento por parte dos compradores, né? Um movimento bastante limpo em blocos, totalmente verticalizado. E aí foi encontrar, pessoal,
de fato, a nossa região, nosso objetivo, né, a proximidade ali dos 94.200. Então, pessoal, o que que nos mostra, né, essa movimentação de hoje? Que muitas vezes, né, os nossos sentimentos, né, aquilo que a gente, né, tenta trazer aqui para vocês não é o suficiente. A gente precisa ter, né, um ponto de atenção bastante grande, né, justamente nas regiões, nos níveis que são passados aqui na análise, porque ali são os momentos, né, em que podem ocorrer grandes movimentações. Então, a gente traz as análises diárias aqui, né, uma projeção do cenário para o dia seguinte, mas, né, como eu menciono na análise, né, de ontem, a gente precisa acompanhar em tempo real, né, e passo para vocês, né, que a probabilidade, né, de ter acontecido esse movimento, né, esse dia D, como eu costumo chamar, dias importantes, né, geralmente são, né, dentro do horário comercial, o horário em que o mercado americano ele está aberto, né, os ETFs estão em negociação, e é justamente, né, esses pontos que você precisa tomar cuidado e, obviamente, né, vai gerar oportunidade para você, né, até mesmo adentrar em uma operação, evidentemente, né, ou para compor sua carteira, enfim, realizar. Então, são diversas possibilidades e volto a frisar, né, a importância de você acompanhar os pontos que são passados aqui na análise, porque fazem bastante sentido, vocês podem perceber, né, diante aí dos acontecimentos. Então, pessoal, mesmo com um cenário bastante desafiador, a gente sempre coloca, né, esses pontos, né, que são importantes, né, justamente porque o mercado ele é soberano, é dinâmico, e aí quando abre, né, a comporta lá nos Estados Unidos, pessoal, é dinheiro demais, né? Movimenta muita coisa. Então, o cenário ele pode, mesmo que não favorecendo, né, diante do que a gente vai colhendo aqui nas análises, né, pode mudar aí drasticamente e, obviamente, você precisa, né, estar por dentro, estar acompanhando on time, justamente para não ser pego, né, desprevenido. Então, pessoal, sem muitas delongas, né, foi lá buscar a nossa região, nosso objetivo. Tínhamos aí, né, um segundo objetivo, porém menos plausível, né, era um retrato que foi colocado, obviamente, após o rompimento aqui dos 94.200 seria a proximidade aqui da nossa zona de patrulha, nossa resistência, né, diagonal, fazendo alusão a essa sequência lógica de topos descendentes. Então, acabou ficando mesmo aqui na região esperada. E aí a gente observa alguns pontos relevantes aqui em diante, tá, pessoal? Primeiro é a estrutura de preço, né, que vem sendo formada aqui para nós, topos ascendentes. Então, cada vez a gente tem os níveis mais altos aqui, pessoal, se concretizando. Então, a gente tinha um topo mais baixo, posteriormente mais alto, posteriormente mais alto ainda. Então, qual ponto a gente precisa ficar ligado, pessoal, justamente para que venha a concretizar, né, esse raciocínio lógico que nós estamos presenciando neste momento? Seria a manutenção, né, por parte dos compradores do preço acima da média de 20 períodos no diário, pessoal. A gente teve aqui o rompimento, o fechamento acima, então me parece bastante prudente, né, que os compradores irão tentar segurar o preço acima dessa região dos 91,5. Inclusive, a gente tem uma proximidade aqui da média do diário com o tempo gráfico de 4 horas bastante próximo, né? Na real, a média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas está na proximidade aqui dos 91.300, onde faz aí, né, por volta de uma média dos 91,5, um nível importantíssimo na qual os compradores deverão tentar manter o preço acima deste nível, justamente para continuarem, pessoal, movimentação ascendente. Então, o primeiro passo, né, seria a busca pelo topo anterior, novamente aqui na proximidade dos 94. E aí, né, de grande valia, pessoal, a gente pode, quem sabe, né, fazer um topo maior do que esses três anteriores e aí
se aproximar, né, ali da região dos 95 ou até mesmo 96, que é o ponto bem próximo aqui da nossa resistência diagonal. Então, vejo grande potencial para isso. A gente precisa acompanhar, né, com bastante cautela como será o comportamento do preço, evidentemente se aproximando aqui dos 91,5, porque é um ponto de decisão, né, um ponto de reflexão para os compradores, né, e a partir daqui, né, ou até mesmo, pessoal, pode acontecer de não vir, né, justamente neste nível e eles basicamente reagirem antes disso, né, pode acontecer também, só que a gente tenta trazer algo mais conservador aqui, né, diante da alta volatilidade, então a gente vai trabalhar mesmo analisando a região dos 91,5, né, justamente porque me parece que faz total sentido os compradores continuarem a busca por níveis superiores, tá, pessoal? E aí a gente já fica de sobreaviso em relação à remoção dessa resistência aqui, né? Passando a trabalhar justamente com esses dois polos, pessoal. A ascendência desses fundos, né, e a descendência desses topos. Então a gente vai afunilando aqui a estrutura, né? E obviamente, um desses dois pontos aqui nós teremos, né, a quebra de estrutura e a gente torce para que seja, né, pessoal, a quebra de estrutura, né, que vem sendo delineada por topos e fundos descendentes. Então, obviamente, o rompimento, né, dessa resistência nos traz, né, evidentemente, um novo cenário, poderá mudar a engrenagem, né, do preço e aí, quem sabe, a gente consegue, né, almejar níveis, né, mais acima. Então, vamos, por partes, né, sem atropelar o processo, ainda temos, né, alguns afazeres, alguns desafios, mas a gente precisa trabalhar com essas possibilidades, obviamente vai depender muito, né, do que vier para nós em relação à proximidade dessa região. Então, acho que no gráfico aqui, pessoal, é isso basicamente, né? Poucas alterações. A gente tem um potencial grande aí de novamente buscar a região dos 94, né? Ou até mesmo superar essa região, fazendo aqui sim, né, a alusão à ascendência desses topos, buscando aí, quem sabe, proximidade dos 95,5 até mesmo a região dos 96. Então, de olhos atentos aí, pessoal, região dos 91,5, ponto de decisão aqui para os compradores, vai mostrar de fato o real interesse deles, né, em a manutenção do preço, assim a continuidade da busca por níveis superiores. Agora, pessoal, o outro lado da moeda, né, o mercado não reagir na qual estamos esperando, obviamente a gente vai colher ao longo do dia as evidências que serão colocadas para a gente, né, conseguir enxergar, né, as próximas, né, possibilidades. E aí a gente torce para que não haja, né, uma desistência por parte dos compradores, porque aí a gente sabe, né, qual que será o destino, talvez até mesmo uma amplitude, né, mais alongada aqui, pessoal. E aí a gente poderá buscar, né, a região próxima dos 80 e 600, que é, teoricamente, nosso suporte secundário, obviamente, né, tratando com bastante carinho, mas a gente sabe que, diante, né, pessoal, do afunilamento aqui dos dois polos, né, fica mais complicado a gente, né, imaginar uma potencial reação mais incisiva aqui nesse suporte. De qualquer forma, a gente deixa como referência, né, para acompanhamento futuro, mas a gente precisa de fato, né, nesses próximos dias aí, pelo menos até sexta-feira, a gente consiga concretizar a proximidade dessa região, porque daí a gente fica muito mais próximo, né, de uma potencial quebra de estrutura, né, confirmação de rompimento e a continuação do preço, né, buscando aí níveis superiores. Beleza, pessoal? Então acho que é isso. Ficou bastante claro aí o que está rolando, as possibilidades, os níveis, né, nas quais vocês deverão, né, ter um acompanhamento de perto, né, a partir de agora. E para encerrar a análise de hoje, vamos dar uma olhadinha no livro, ver se a gente identifica alguma acumulação. Olha só, pessoal, região dos 94. A gente tem uma barreira aqui, pessoal, 21 milhões de dólares. Teoricamente, pessoal, a região dos 94 é muito próximo aqui, ó,
da nossa região do topo anterior, né? Que seria a possibilidade aí de encontro do preço novamente. Ou seja, pessoal, região dos 94 a gente vai precisar analisar com muito cuidado, né? Justamente porque aqui pode ser um ponto na qual, né, os compradores, né, não tenham mais interesse em continuar, né, a busca ali pela zona de patrulha, por exemplo, ou até mesmo, né, um topo maior do que esses três anteriores. Então, a gente tem bastante lote posicionado. Cautela aí nos 94, pessoal. Então, a gente, né, permanece ainda com a resistência horizontal. Obviamente pode ser blefe, então o preço se aproximando novamente, a importância, né, de você acompanhar justamente o gráfico, o livro, né, e verificar se de fato esses lotes irão permanecer. E aí, mais acima, pessoal, região dos 95 aos 96, a gente também tem um pouco mais de acumulação de lotes, fazendo uma continha de bar aqui, pessoal, a gente tem aí quase 21 milhões de dólares posicionados. Com bastante dinheiro faz total sentido, pessoal. Já é próximo da nossa zona de patrulha, nossa resistência diagonal. Então é um ponto que a gente vai ter que analisar com muito cuidado também e verificar o que teremos, né, de volume, formação de candlestick, estrutura de preço, reduzindo o tempo gráfico, enfim, são algumas, né, possibilidades de análise. E aí, pessoal, mais acima talvez não faça sentido pela distância do preço a mercado. Vamos dar uma olhadinha pelos compradores. A gente vê um livro bem pulverizado, pessoal. Zero acumulação, os níveis abaixo, somente na região dos 85, quase 25 milhões de dólares posicionados. Já estava na análise de ontem, né, esse mesmo valor. É aquela história, pessoal. Já fica mais abaixo aqui, né, da nossa marcação, né, o que reforça, né, justamente pela questão da amplitude, né, do cenário atual, o afunilamento aqui dos polos, né, dos ranges. Então pode ser que tenhamos, né, obviamente, o mercado vindo buscar futuramente a região dos 85, é uma possibilidade de pullback, né, e a dependendo do cenário, aqui torna-se uma resistência, né, se houver aí de fato a confirmação, bate cabeça aqui para depois cair mais, né, e aí buscar, quem sabe, a região dos 80 e 600. Então, muito cuidado também neste nível. E acho que é isso, pessoal. Acho que está bastante definido aí para nós, né, os próximos capítulos, o cenário que a gente tem, né, de agora em diante até o dia de hoje, né, ao final da tarde. Temos aí a super quarta, decisões importantes em relação à taxa de juros nos Estados Unidos. Tudo pode acontecer, mas acredito que vai ficar mais ou menos dentro, né, do que foi passado aqui de cenário para vocês. Fechado, pessoal. Então é isso. Eu vou encerrando a análise de hoje. Agradeço, né, imensamente você que está nos assistindo. É fundamental, né, que você curta, comente e compartilhe para que o canal possa atingir o maior número de pessoas de forma totalmente orgânica. Beleza? Então desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até a próxima análise.